pessoal, nessa videoaula nós vamos abordar conteúdo de funções utilizando o GeoGebra. O GeoGebra vem totalmente preparado para o trabalho de funções. Nós vamos ver aqui como você plotar um gráfico de funções, como você alterar essa função, seja ela afim, seja ela quadrática. Nós vamos aprender a fazer a inversa da função, a composta da função, dentre outras coisas. Para você produzir uma função em GeoGebra, você vai para o campo de entrada e informa exatamente como você quer a função. Por exemplo, eu quero fazer uma função f de x igual a 3x mais 1. Ok? Ao teclar Enter, você terá plotada a função. Qualquer coisa sobre a função, como as propriedades que a gente já estudou na aula introdutória, para alterar a cor, né, ou o estilo da linha, tá bom? Tudo isso você já viu na aula de introdução ao GeoGebra. Se você quiser explotar uma outra função, por exemplo, uma função g de x, igual a 5 menos 2x. Ao teclar Enter, você terá uma outra função plotada. Então, é muito fácil plotar uma função. Essa versão do GeoGebra, a versão 5, já permite você clicar sobre uma reta e transladar normalmente, e ele automaticamente já vai recalcular aqui a função e dar uma nova expressão dessa função. A mesma coisa você pode fazer com qualquer uma das funções transladando, certo? Se você preferir, às vezes fica esquisita a expressão no GeoGebra, você pode contornar fazendo o seguinte: você dá 2 cliques e aqui na função você coloca o comando expandir. Expandir, abre e fecha colchete, que o GeoGebra vai calcular para você a função sem aqueles detalhes de parênteses que ele fez ao transladar. Vamos fazer aqui, por exemplo, dando 2 cliques, a expressão expandir, abre colchete, fecha na expressão, e agora o GeoGebra já vai me dar uma notação mais natural da coisa. Observe, posso transladar a minha expressão agora, tá bom? E o GeoGebra vai recalcular para mim, beleza? Se você entrar com uma nova expressão aqui, o GeoGebra vai expandir o resultado. Vamos selecionar aqui as duas expressões, segura Shift, seleciona, deleta. Uma outra maneira de fazer a coisa seria você criar seletores, conforme a gente já explicou na aula introdutória de GeoGebra. Eu vou criar um seletor A, ele é número, o mínimo dele eu vou colocar como sendo 10 e o máximo 10, ou seja, isso aqui é o meu domínio, é o valor do x. O x vai variar de menos 10 até 10, ok? Vai variar de menos 10 até 10. Então vamos lá. Menos 10 até 10. Ele deu o nome de controle de A. Ali está o A criado. Vou criar um outro controle, B, também variando de menos 10 até 10. E agora eu vou criar uma função. Essa minha função será a função f de x, só que ao invés de eu digitar valores fixos, eu vou colocar a vezes x mais b. O asterisco é multiplicação, conforme você viu na aula introdutória. Tecle Enter. Ele vai plotar a função. Eu poderia também ter feito, tá bom? Essa sintaxe aqui, ó, f de x é igual a espaço, o espaço do GeoGebra é multiplicação, mais b. A espaço x, a vezes x, mais b. A mesma função. Você observa agora que o meu A, ele é o meu coeficiente angular dessa reta. Conforme o valor do A muda, a minha reta pode se tornar constante, crescente ou decrescente.
O B é o meu coeficiente linear, ele translada a minha reta. Se você botar o botão animar, que a gente já viu na aula introdutória, tanto do A quanto do B, você poderá produzir retas, né, diversas retas em tempo real, rotacionando e transladando, tá bom? Caso você tenha alguma necessidade de produzir valores, você pode vir aqui para o A, interromper a animação do B também e digitar. Você dá 2 cliques, não precisa apagar o A, tá bom? Você pode digitar direto, por exemplo, 5, ele já adota A igual 5. O B, por exemplo, menos 2. Ele já adota B igual menos 2. Ok? Então, vamos produzir aqui mais 2 controles. Eu vou chamar aqui de D, ou C. Preferir aqui de C. Eu vou botar ele também para variar de menos 10 até 10. Esse é o meu domínio. Esses valores são, eu posso colocar 100, 1000, o que eu quiser. Só vai aumentar o meu processamento. De novo, eu clico aqui, crio uma variável D, também variando de menos 10 até 10. E agora eu vou criar uma nova função, lá no meu campo de entrada, chamada de g de x. Quem é g de x? G de x eu vou chamar de c, a variável c que eu criei, espaço x, que é c vezes x, dessa vez mais d. Teclo Enter e eu terei plotado uma nova função e ela varia de acordo com valores de c e d. Ok? Observe que eu posso pedir para o GeoGebra, através dessa ferramenta, a interseção de 2 objetos. O que seria a interseção de 2 objetos? Você clica nessa ferramenta, interseção, clica sobre a reta que ele chamou de f de x, a função f de x, tá bom? E depois sobre a função g de x. Ele vai criar um ponto que ele chamou de A, e esse A é a interseção, que na verdade é a solução, né, desse sistema cartesiano aqui, que a gente vai ver já já. Se você mudar os valores de A e B, né, não adianta, o sistema vai recalcular a posição do A a qualquer instante. Esse A é a interseção, tá bom? Esse A que a gente criou ali, ele é nada mais nada menos que a interseção das duas funções, ok? Bom, vamos ocultar aqui uma das funções, a g de x, vamos ocultar também um ponto A, para fazer um outro estudo da coisa. Eu poderia usar a ferramenta interseção também, para criar uma interseção do f de x com o eixo x. Ele me daria o B, seria uma maneira de fazer a coisa. Vamos apagar aqui o B, encontrar uma maneira também mais elegante de fazer a coisa, serve até para a gente expandir os nossos conhecimentos. Lá na entrada eu vou pedir raiz, olha só, ele tem a função raiz. Raiz, eu abro o colchete e informo, raiz de quem? Raiz da função f. Quando eu teclar Enter, ele vai me produzir um ponto B, que é a raiz. O que é uma raiz? Gente, a raiz é a interseção de qualquer função, qualquer gráfico, com o eixo das abscissas, com o eixo x. Eu vou clicar bem aqui no ponto B e pedir para ele exibir, tá bom, as propriedades de forma que ele está exibindo o rótulo, mas o rótulo está o nome do ponto. Eu não quero o nome do ponto, eu quero o valor só do ponto. Então, o valor de um ponto é a coordenada dele, tá ali, ó. Aqui está a minha coordenada. Vamos tentar entender. Aqui está a função f, né? E a interseção dela é com o eixo das abscissas, nós chamamos de raiz. Conforme mude, tá bom? Esses valores, vai mudar também ali o resultado da minha função. Por exemplo, eu vou botar aqui o B valendo menos 6. Ele está me dizendo que a interseção, no caso, vai acontecer quando o x for 3. Quando o x for 3, a minha função retorna 0. Será que é verdade? Olha ali a função. Basta que você pense o seguinte, no valor aqui do x, coloque 3. Se você colocasse 3 aqui no valor do x, né? 2 vezes 3 daria quanto? 6. Menos 6 daria quanto? 0. Por isso que é chamado de raiz. Ok? O GeoGebra tem uma função chamada texto, onde você pode produzir uma ferramenta fantástica para estudo. Vamos clicar aqui em ferramenta texto
E vamos clicar aqui numa região do GeoGebra. No texto você tem dois tipos de produções textuais. O texto puro, livre de qualquer tipo de formatação específica, né? Por exemplo, se eu digitar este é um texto em GeoGebra, o texto vai sair exatamente aquilo como está em visualizar, que vocês veem aqui abaixo, ok? Nada de especial. Entretanto, se você produzir um texto, clicar aqui na caixa texto e ativar essa opção LaTeX, que o pessoal chama de latex, mas o termo em inglês é LaTeX, você vai criar uma tipografia especial. Observe, esse é um texto em GeoGebra. Vai sair uma coisa meio esquisita, porque lá embaixo está tudo emendado, embora eu tenha dado espaço lá em cima. Por quê? Porque eu estou usando a instrução em LaTeX e o texto não vai se comportar desta forma. Para que eu dê espaço em LaTeX, eu tenho que fazer o seguinte: aí você tem fórmula LaTeX, lá embaixo tem espaço, ó. Aí sim ele fornece um espaço lá no meu texto. É meio chato, mas vocês vão descobrir já já qual é a vantagem de trabalhar em LaTeX. Onde tem, ó, você observa que para dar espaço nele é barra invertida, ponto e vírgula. Então eu vou botar barra invertida, ponto e vírgula em cada local onde eu quero espaço. Gente, olha só, eu já estou dando meu espaço diretamente sem precisar usar o mouse, porque a linguagem do LaTeX, né, espaço para ele é ponto e vírgula, ok? Então assim você produz espaço. Mas no meu caso, o meu texto não era esse. O meu texto eu queria fazer o seguinte: estudo barra invertida, ponto e vírgula, da barra invertida, ponto e vírgula, função barra invertida, ponto e vírgula, afim. O estudo da função afim, a função que ele acabou de fazer. Observe que você teclar Enter aqui em cima, o meu cursor desce, mas na visualização não mudou nada. Se eu continuar digitando alguma coisa, vai sair na mesma linha. Como é que você produz, né, a quebra de linha em LaTeX? A quebra de linha em LaTeX são duas barras invertidas seguidas. Agora sim, eu quero fazer o seguinte, né? A minha ideia é botar a função aqui, f de x, e aparecer a função. Mas eu não quero digitar. Eu quero que saia do jeito que está lá. Para eu fazer isso aparecer, tá bom? Eu vou digitar f de x igual, e eu venho bem aqui onde tem objetos, e lá embaixo tem f. Se eu clicar f, olha, aqui aparece f em cima. Observe. Aparece o f em cima, mas lá embaixo, na visualização, ele já aparece a função 2x menos 6, de acordo com o valor do a e do b, que está ali, ó. Isso me permite criar textos dinâmicos, como vocês vão ver aqui agora. Estudo da função afim. Está aqui a minha função. O que é que eu quero fazer? Primeiro, vou colocar determinando. Deixa eu botar bem aqui uma quebra, que não estava quebrando. Determinando, barra, ponto e vírgula, o zero, barra, ponto e vírgula da função, determinando o zero da função. Como é que você determina o zero da função? A gente tem que fazer a função igual a zero. Então eu vou para objetos, mostra a minha função, tá bom? Tá ali, ó, igual a zero. A minha ideia é resolver essa equação usando os passos usando aqui a fórmula LaTeX. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o valor do a, que é 2, vou fazer vezes o x, tá ali, vou colocar igual, e lá do outro lado eu vou colocar o b, só com um pequeno detalhe, né? O b passa para o outro lado, ele já vem negativo. Tá ali a minha fórmula.
Agora eu vou produzir o x, tá bom? Deixa eu quebrar aqui a linha. Eu vou produzir o x igual a quem? Quero fazer o x igual, chama a fórmula LaTeX e chama uma fração. O comando fração, ele me pede o a, que é o numerador, e o b, que é o denominador. Quem vai ser o meu a? Para não se confundir, o meu a aqui eu vou chamar o valor do b. Deixa eu apagar esse a aqui. Vai ser o meu b, só que o meu b negativo. E no denominador vai ser o meu a, que é menos b sobre a. Vamos produzir aqui uma quebra de linha, ok? E lá embaixo nós vamos colocar o x é igual. Eu abro aqui de novo com o b, coloco aqui menos b, mas já vou pedir para calcular. Eu vou pedir para calcular menos b sobre a. Então, ele já fez para mim, tá bom? Ó, se eu der ok, ele calculou para mim todo esse passo que tem para encontrar o zero. Observe que se eu mudar o valor do a, tudo lá na linguagem LaTeX também vai mudar. Ok? Você pode pedir propriedades, botão direito em cima do texto, para aumentar um pouquinho. Vamos botar ele, por exemplo, tamanho médio, ficar visível. Okay? E mudar a cor dele, vamos colocar um texto em azul. E o fundo dele, para não se confundir com a malha, vamos deixar branco. Assim a gente vai produzir, né, o estudo do sinal dessa função também. Vamos renomear. Aqui ele está escrito como texto 1. Vamos chamar de estudo do sinal. Ver se ele aparece aqui. Vamos chamar ele de estudo função afim. Ele não aceita espaço, então vamos deixar estudo da função afim. Está aqui meu texto, estudo função afim. Eu posso exibir e ocultar, marcando e desmarcando a bolinha, isso que já foi ensinado na aula introdutória. Olha só que legal. Nós produzimos, né, um texto totalmente em LaTeX. Deixa eu dar um clique para vocês verem. Está ali ele em LaTeX. Está aqui como ele vai sair. E ali do lado eu encontro o zero da função. Detalhe, conforme eu vou mexendo aqui no valor do a, ele vai calculando para mim e me dizendo quem vai ser o zero. Isso me permite criar uma infinidade de situações, ok? Vamos botar aqui, por exemplo, a igual a 5, b igual a 15. Olha lá, a função é 5x mais 15. Eu faço 5x mais 15 igual a 0. Passo 15 para o segundo membro. O x vai ser igual a menos 15 sobre 5. O x é igual a menos 3. Olha o ponto ali da coordenada. A minha interseção ocorre em menos 3 e 0. Perfeito? Isso facilita demais o entendimento, porque à medida que você vai modificando a sua função, você vê o gráfico dela e já está vendo como é que se calcula o zero dela, ok? Para determinar a coordenada da raiz. Ok? Bom, vamos atribuir aqui um valor para o a de 1, para facilitar aqui o meu entendimento. E o b eu vou colocar como sendo 3, por exemplo. Eu tenho uma função em que a minha raiz vai acontecer quando x for menos 3. E agora eu vou criar aqui um ponto, né, sobre essa reta. Ele chamou o ponto de C. Vamos renomear ele, para que ele chame de P, para ficar bem simbólico, um ponto P. Eu vou colocar aqui o P, pedir para propriedades, para ele exibir o valor desse ponto P. Gente, uma das coisas que a gente estuda em função é o sinal da função. Observe aqui o meu ponto P. Vamos pedir para exibir aqui propriedade, valor e rótulo. Nome e valor. Olha aqui. Se eu mover meu ponto P, vocês observem que o valor da função, o valor do y, quando chega em menos 3, dá 0. Isso a gente já viu. Passou do menos 3, vocês observem que o valor da função é sempre positivo. Abaixo do menos 3,
a minha função vai ser sempre negativa. Isso ocorre porque essa minha função é chamada de crescente. Como é que você sabe se sua função é crescente ou decrescente? Ok? Bom, depende do valor do A. O meu A aqui controla a minha rotação. Quando o meu A é positivo, ela é crescente. Quando o meu A é negativo, ela é decrescente. Certo? Assim você pode pedir para animar aqui o meu ponto P. Se o meu P ficar transladando sobre a reta, você vai perceber que os valores do P vão ser positivos quando ele passar do menos 3 e vão ser negativos quando o X assumir o valor antes do menos 3. O 3 bem em cima é zero nessa situação porque é a raiz. Deixa eu tirar a animação. Uma outra maneira de produzir o ponto P, se você quisesse, né, era criar uma variável para controlar o P. Vamos criar aqui uma variável para controlar o P. O nome dessa variável ele chamou de E. E você pode dizer que o P, dessa vez, é igual a... Quem vai ser minha abscissa? E. Quem vai ser minha ordenada? Vai ser a função do X quando ele assumir o valor do E. Ou seja, se eu botar 1 aqui, ele vai botar 1 no lugar do X bem aqui na função e calcular quanto é que retorna a função. Certo? Se o X for 1, 1 vezes 1 dá 1 mais 3, 4. Se o X for 5, 1 vezes 5 dá 5 mais 3, 8. O ponto vai mudar de acordo com isso aqui. Bom, vamos lá. Vamos teclar Enter para ver. Observe que ele criou um ponto P, mas dessa vez eu tenho controle sobre o P. De acordo com que eu mexo aqui o E, eu tenho controle sobre o P. Isso me permite colocar o P em qualquer posição. Olha só. Quando o X assumir o valor de, por exemplo, 5. Ou quando o X assumir o valor de 1. Né? Se o X assumir o valor de 1, na minha função, 1 vezes 1 dá 1. Com mais 3 aqui dá 4. Olha lá a minha posição. X é 1, a função retorna 4. Isso me permite estudar o sinal dessa função. Vamos criar aqui uma variável chamada classificação. Vou chamar essa função de classificação. Se A for menor, né, que o valor de eu posso botar assim, né? Se o A for menor que o zero, para saber que é negativo, eu vou botar um texto, então eu vou ter que abrir aqui aspas, todo o texto é colocado em aspas, aqui vai ser negativo, a função vai ser negativa, ou decrescente. Se isso não acontecer, ela vai ser crescente. Eu estou descartando aqui a possibilidade de ser zero, né? Eu não coloquei. Eu não coloquei aspas. Deixa eu ver aqui. Classificação, crescente e decrescente. Vou ter que colocar aqui igual e colocar o comando se. Se isso acontecer, faça para mim. Perfeito? Classificação, o nome da minha variável, o comando se. Perfeito. Teclei Enter. Vamos tentar entender aqui a coisa. Eu criei uma variável chamada classificação. Variáveis, só lembrando, você pode trocar o nome. O nome pode botar o nome que você quiser. Eu posso chamar até de João se eu quiser. Não vai mudar em nada meu cálculo. Tá bom? Eu optei por chamá-la de classificação. Classificação da minha função. Está dizendo que ela é crescente, porque meu A está igual a 1. Deixa eu mudar o A aqui para um valor negativo. Ele já está chamando de decrescente. Se eu quiser botar esse texto aqui na área, bom, eu posso arrastá-lo e soltá-lo aqui na área, se caso eu tenha necessidade de fazer isso. Posso marcar aqui, desmarcar. Você observe que aqui está crescente, decrescente. Ó. Deixa eu botar aqui propriedades. Eu até posso destacar meu texto. Um texto grande, em negrito.
Pronto, olha o meu A no momento. O meu A está menos 0,5. Eu vou levar meu A até ele assumir a posição de 1, por exemplo, 0,9. Já está crescente, ó. E agora transladando, decrescente. De acordo com a minha função, ele vai me dar o texto crescente ou decrescente. Ok? Caso você queira ver a resolução, você ativa a bolinha aqui e está ali do lado o cálculo feito para encontrar o zero da função. Né? Esse zero depende do valor de A e de B que você coloca aqui. Observe, está ali a minha função, certo? Está ali a resolução dela, x sendo zero. A mesma coisa que eu fiz para a função f, você poderia também fazer para a função g, seguindo exatamente os mesmos passos. Ok? Uma coisa que a gente também estudou em funções foi o valor numérico, né? Se observe que você tem a função f de x, g de x aqui, como é que a gente calculava o valor numérico? A gente pegava a função, né, f e no lugar do x você digitava um valor, como por exemplo 5. Se você teclar Enter aqui, o GeoGebra vai pegar e calcular a minha função de f de x e vai criar uma variável. Ele criou aqui no caso o h, vocês dá para você ver aqui o h, ó. Ele está dizendo que o f de x para o 5 é menos 9. Será que é verdade? Vamos ver. Ó, se você colocar menos 5 aqui no lugar do 3, aliás, 5 no lugar do 3, vai dar 3 vezes 5, dá 15, né? Quanto é 15 menos 24? Vai dar menos 9. Que é exatamente, né, o valor que ele calculou aqui. Então ele calcula a função, o valor numérico com a maior naturalidade do mundo. Vamos, por exemplo, no meu livro tem uma expressão. Qual é a expressão? É 3 vezes a função de menos 2, certo? Mais 4 vezes, lembrando que vezes você pode botar espaço ou asterisco, a função de 10, né? Mais a função de menos 1 elevado ao quadrado. Meu livro tem essa expressão. O GeoGebra calcula isso? Sim. Quando você tecla Enter, ele vai criar uma variável, no caso aqui ele botou I, ele vai criando em sequências, H, I, J, tal, até esgotar o alfabeto. Depois ele chama A1, A2, A3, A4, A5, certo? Ele calculou o valor dessa expressão diretamente, ó. Tal qual, tá bom? Você coloca aqui a expressão, observe embaixo. 3f de menos 2, mais 4 vezes a função quando x assume 10, mais a função quando x assume menos 1 elevado ao quadrado. E ele já dá o resultado ali. Ok? Então, é uma ferramenta fantástica. Eu não fiz, mas você já deve ter deduzido. Se eu tivesse utilizado g de x, se eu botasse g de 3, por exemplo, tá bom? Para calcular, olha o g de 3, ó. Certo? Quando eu teclar Enter, vou botar aqui g de 3. Quando eu teclar Enter, o GeoGebra vai criar uma nova variável, que é 2,5 aqui no caso, né? Porque a função g de x é metade do valor que eu criei, né? Metade do 3 dá 1,5, com mais 1, 2,5, correto? Se você quiser mudar a função, lembre-se, é só mudar aqui o valor do c que estava controlando. Nesse momento, mudou lá, agora é 7. Por quê? 2 vezes 3, eu botei g de 3, ó, aqui é g de 3, ó. Bom, dá para ver ali, né, ó? G de 3, ó. Quem é g? É 2 vezes o x mais 1. 2 vezes 3 dá 6, com mais 1, 7. E ele calcula, ó. Se você precisasse produzir uma expressão lá embaixo, podia fazer. Quanto é 2 vezes o valor de f quando x assume 4, menos 5 vezes o valor de g quando o x assume menos 1. Estou trabalhando com as duas funções ao mesmo tempo, f e g. Se você teclar Enter, pode olhar que ele criou uma variável chamada k. Olha quem é o k. Ele está me dando a expressão lá do lado, ó. E ele calcula exatamente quando manda o figurino, de acordo com os valores que estão no momento, sendo f e g. Então você tem nas mãos uma ferramenta fantástica para trabalhar com funções. Ok? Vamos dar um Ctrl A Delete
para selecionar tudo, tá bom? Vou a delete. E apagar, para que a gente faça um estudo de uma outra coisa aqui. Eu vou criar uma função f de x e vou definir essa função como sendo 2 vezes x mais 5. Uma pergunta bastante pertinente que tem quem trabalha com GeoGebra é: como é que eu inverto uma função? Como é que eu faço a inversa de uma função? Certo? Bom, a melhor técnica que tem para dar uma inversa é a seguinte: o GeoGebra não tem, até a presente versão, uma função inversa da função criada. Que vai fazer baseado no que a gente sabe sobre função. Primeiro eu vou digitar na linha de comando uma identidade. Lá no meu campo de entrada eu vou criar uma identidade. Vou fazer x igual a y, uma identidade que a gente chama. Ao teclar Enter, ele criou, né, uma reta que é uma identidade. Função identidade é todo valor de x é igual ao valor de y. Todas as coordenadas são exatamente iguais. O valor que é x é y também. E ele tem uma ferramenta chamada reflexão. Então, se eu pedir para refletir, reflexão, clicar na minha função, ó, f de x, e clicar sobre a identidade, ele vai criar uma outra função, ela está paramétrica ali, ó, ela foi parametrizada. De forma que essa função criada, ela é exatamente o inverso daquela outra função lá. Ok? Aí você vai me dizer o seguinte: poxa, está paramétrico, mas no meu livro não aparece isso aqui não aparece essa coisa não. Tudo bem, você está querendo dizer que vai aparecer uma função, né, com os valores de x e y, bem bonitinho lá, do jeito que você vê. Bom, uma maneira de obter essa função que ele chamou f de 1 aqui, certo? Sem ser na forma paramétrica, deixa eu tirar aqui a paramétrica, é o método que você mesmo estuda no livro. Qual é o método do livro? Vamos ver se você lembra. A minha função lá em cima é 2x mais 5. Eu vou lá para o meu campo de entrada e digito x é igual a 2y mais 5. Gente, eu troquei o x pelo y, porque na verdade aqui, quando você escreve função de x, né, quando se faz função de x, a gente sabe que é y. Eu troquei x por y. Onde tinha x, aqui, antes, eu troco por y. Se eu teclar um Enter, bom, o que ele vai me produzir? Presta atenção. Ele me produziu, né, aqui embaixo, uma reta. Só que essa reta, ela é, essa função aqui, é trocada, o x e o y. Ok? Então, você tem o mesmo gráfico, pode olhar, ó, se você ativar o f de 1, pode olhar que o f de 1 e essa função, elas ocupam a mesma posição do espaço, ó. Deixa eu ocultar aqui essa reta, deixa eu ocultar aqui o f de 1, observe, elas ocupam o mesmo lugar do espaço, e aqui eu tenho a minha função escrita, ok? Então essa é uma maneira de produzir uma inversa. Deixa eu ocultar bem aqui deixa eu trocar bem aqui a minha função para x ao quadrado. Se eu botar x elevado ao quadrado, x chapéuzinho quadrado, logicamente vai ser uma parábola, né? E ali você tem a inversa da parábola. Deixa eu ocultar bem aqui essa reta. Olha só, aqui eu tenho a função e ali eu tenho a inversa dela. Ok, ó. E se você quiser digitar qualquer outra coisa aqui, por exemplo, x ao cubo menos 6x ao quadrado mais 11x menos 6, que é uma cúbica, e teclar Enter, essa seria a função. E essa seria a inversa dela, produzida utilizando o mesmo princípio que eu fiz para as funções de primeiro grau. E aí você poderia experimentar coisas, por exemplo, seno de x. Você vai ter o gráfico da função seno de x, é esse daqui, ó. E a inversa dela é essa que está produzida verticalizada. Então você tem aí uma técnica para produzir funções inversas no GeoGebra. Se você não quisesse, tá bom, ter usado o mouse, nós usamos reflexão aqui, né? Você poderia apagar aqui e digitar na linha de comando reflexão, abre colchete,
Quem você quer refletir? Eu quero refletir a função f. Você bota lá, eu quero reflexão da função f, vírgula. Através de quem? Através da identidade. Para não confundir essa aqui que está criada, deixa eu até apagar isso aqui. Eu quero fazer através dessa identidade. Essa identidade se chama A, aqui no momento. O nome da coisa fica do lado de cá dos dois pontos. A. Vamos lá para baixo. Eu quero refletir a função f através da minha reta A. Dá o mesmo efeito que usar o mouse, né, usando esse ícone aqui, ó, reflexão, produz o mesmo resultado. Tá bom? Aqui está a função, aqui está o reflexo dela.